Olá, seja muito bem-vinda. Esse é o nosso podcast Casa Cavalero, onde a gente abre o nosso coração, a nossa história, os bastidores da nossa casa para edificar a sua casa e a sua família. Eu acredito num projeto muito maior que o céu tece com a terra através das nossas famílias, e é por isso que nasce a Casa Cavalero, para que de fato a sua casa seja edificada com fé, com esperança, com saúde, com aquilo que a gente está vivendo no nosso dia a dia, com aquilo que conta a nossa história e que pode também contar a tua história. Hoje, nesse episódio, nós partilhamos os bastidores do nosso casamento, como nós nos conhecemos, como a gente chegou até aqui, a bagaceira de início de um casamento e que tem verdades que precisam ser estabelecidas e que você precisa acessar para que, de fato, gere no seu coração um projeto maior que é a sua casa, a sua família. E é isso, vocês vão descobrir vários bastidores aqui, como tudo começou, como a gente se conheceu, como a gente entendeu que existia um propósito nessa união de Pablo com Laís, que era Laís Duarte, agora é Laís Duarte de Andrade Cavalero, e eu tenho o prazer de partilhar com vocês o meu convidado de honra, esse homem que Deus me presenteou como marido, como pai dos meus filhos, como aquele que é amigo, como aquele que é companheiro, como aquele que está junto nessa caminhada e nessa jornada, e que não desistiu, né, Pablo Cavalero, de estarmos juntos nesse projeto. Quantas vezes nós pensamos em desistir, quantas vezes no meio do caminho, no meio da jornada, dos desafios, a gente pensou, será que realmente vai valer a pena? E nós estamos aqui para contar para vocês que tem sim, né, valido a pena. Então, que bom, né, que nós continuamos nessa jornada acreditando nos sonhos de Deus para nossas vidas e acreditando na família. E quando a gente olhar para trás, a gente pode ver que valeu muito a pena. Então, nunca na minha vida eu imaginei abrir as portas da minha casa dessa forma, escancarado para todo mundo, para falar um pouco daquilo que nós vivemos, daquilo que enfrentamos, né? Apresentar a todos vocês os bastidores da vida real, sem mentiras, sem máscaras, sem mas reservas, e sem tem que contar reservas tudo. também, contar tudo. Combinado? Combinadíssimo, então se prepara. Então vamos lá, eu quero que você compartilhe, até porque foi você que me achou, não fui eu que lhe achei. Então eu quero que você compartilhe como foi que tudo começou, como despertou a relação, a nossa relação. Mas antes de eu entrar nesse ponto, eu preciso honrar também a sua vida e dizer que você, Laís Cavalero, é uma mulher incrível. Você de fato foi um achado não. Você foi um presente de Deus na minha vida. Você é uma mulher guerreira, você é uma mulher que me estimula todos os dias. Calma, porque a gente não botou lencinho aqui, tá? Então não fica à foi vontade, combinado por favor. isso. Calma. Então, eu queria, diante de todos, honrar a sua vida pela mulher que você é. De fato, você é uma leoa. Então, eu vi algo em você que mexeu muito comigo, mas não é só pela beleza física, mas aquilo que você carrega. Eu sempre identifiquei isso. E ao longo dessa trajetória, de fato, aquilo que eu enxerguei era uma verdade absoluta. Eu louvo a Deus por ter me colocado na sua vida e ter colocado você na minha vida. Mas engraçado que você falou de leoa, e o significado do meu nome é leoa, gente, tá? O significado do nome Laís é leoa. E a primeira foto, quando você me viu na foto, a foto, eu vou tentar achar essa foto para vocês, mas a foto parecia uma leoa, porque o meu cabelo estava no mundo, tá? Eu estava de férias na praia e tinha postado essa foto no Orkut. Quem é da época do Orkut aí vai se lembrar. E aí eu postei essa foto e foi nessa foto que você me viu. Então, exatamente. Na época do Orkut, que nem existe mais, eu não sei por que encontrei uma foto sua. E a foto me chamou a atenção. E eu lembrei de você lá da época da escola, porque nós estudávamos na mesma escola, porém nós nunca nos falamos, assim, eu não te conhecia e você também não me conhecia. Era só passar pelos corredores e a gente se encontrava. Eu acho que você nunca me enxergou também ali, mas eu já tinha te enxergado. E quando eu vi sua foto, aí eu fui olhar toda a sua vida.
E aí eu vi em outra foto que você estava numa igreja. Aí eu disse, nossa, ela é cristã também. E então eu tomei uma atitude e mandei uma mensagem para você. Você se recorda dessa mensagem? Mas deixa eu lembrar um pouquinho antes, né? Quando nós estudávamos, né, por volta ali dos nossos 14, 15 anos, né, mais ou menos isso, nós éramos da mesma série, estudávamos na mesma escola, só que a gente... Salas diferentes, exatamente. Tínhamos amigos em comuns, ok? Sim. E naquela época, foi uma das fases mais desafiadoras para mim, porque eu me lembro, e eu louvo a Deus que a gente não se conheceu naquela fase, porque se a gente tivesse conhecido naquela fase, você não queria saber de mim, porque eu estava vivendo uma fase muito difícil. Eu lembro que era uma fase que meus pais estavam se separando, né? E aí foi uma fase desafiadora emocionalmente falando. Uhum. Então, ainda bem que você não me conheceu naquela fase, porque você já me conheceu crente. Deus sabe, entendeu? Todas as coisas, porque era bagaceira da bagaceira. Então, Deus poupou você, deixou tratar ela, botar no forno para sair pronta para você, meu filho. Então, quando você me conheceu, eu já tinha voltado para o Senhor. Na verdade, não foi nem quando eu te conheci, quando eu mandei a mensagem. Quando você viu aquela foto, eu já tinha voltado para o Senhor, eu estava em outra fase da minha vida. Eu crente de verdade, né, meu amor? Crente de verdade. Eu estava, inclusive, em um propósito, né, nesse período. Eu tinha acabado relacionamentos e tinha vivido uma fase bem desafiadora lá atrás. E eu tinha, de fato, quando você entra na minha vida, eu estava em uma outra fase e eu tinha dito ao Senhor, né, agora eu só me relaciono com o meu marido. Eu não quero outra pessoa se não for o meu marido, porque eu já tinha me relacionado com outras pessoas, já tinha tido experiências muito desafiadoras e experiências também que levam a gente para um lugar de maturidade, né? Também, de maturidade. Então, quando a gente se conhece, eu acho que eu tinha ali por volta dos 22 anos. Isso. E você 23. Isso. Aí conta a mensagem que você mandou para mim. Eu quero que você, por gentileza, conte a estrutura do texto. Então, Pablo é bem formal, gente, ele é do burocrático, né? E eu sou a pessoa do improviso, da flexibilidade. E aí ele manda uma mensagem dizendo assim: antes de me aceitar no Orkut, ore. Não foi assim? Foi. Ore para ver se é da vontade de Deus eu entrar na sua vida, alguma coisa assim, eu aceitar. E eu me lembro que eu estava na casa de uma amiga e eu li essa mensagem. Nós tínhamos voltado do culto e eu li, era um domingo de manhã. Eu li essa mensagem e aí ela olhou para a foto e disse assim: ai, ele é muito lindo! Isaura Moura. E aí, quando não precisa revelar nomes, amor. Precisa, os amigos fazem parte dessa trajetória. E aí ela olhou para aquela foto: aceita, amiga, aceita. E aí eu olhei para aquela foto, vi, não, mas eu estou em outro processo, eu não quero me relacionar com ninguém agora. Ele, mas Laís, por que você não aceita? Calma, deixa ele um pouquinho aí. Porque agora eu já estava posicionada em outro lugar na minha vida, de verdade. Eu era uma mulher muito fácil, eu era uma mulher adoecida, uma jovem adoecida no processo dos meus pais, eu adoeci muito, então eu me relacionava por muita carência. E quando eu voltei para o Senhor, eu decidi, Pablo. E você me encontrou numa fase posicionada em Deus. Tá, então logo comigo você me deixou de castigo. Porque o Senhor já sabia que você era um homem que eu ia me casar. Glória a Deus por isso, mas você não tem noção do quanto que eu sofri esperando essa sua resposta. Por quê? Eu tinha orado muito por você. Eu não sei o que foi que aconteceu, mas eu tinha convicção de que eu ia casar com você. Mas antes de enviar a mensagem, eu orei a Deus e apresentei sua vida a Deus. E eu fiz essa mesma oração. Só quero me relacionar com uma mulher que de fato eu vinha casar. Eu tinha convicção que essa mulher seria você. Por isso eu te mandei aquela mensagem. E aquela resposta demorou tanto que eu disse, assim, não é essa, eu me enganei. Mas até que um dia a resposta veio, o sim veio. E quando o sim chegou, eu disse, de fato, é essa que eu vou casar. O sim foi só o aceitar no Orkut, gente. Que pra mim já foi tudo. Tá? O sim só foi esse. Aí eu aceitei e aí a gente começou a conversar ali, né? Foi. A se falar. Conversamos bastante por meio de mensagem, na época do MSN. Isso. Não é? Não tinha WhatsApp na época, a gente falava por meio de telefonemas, SMS... etc. E-mails também. E-mails também, verdade. E até que eu te convidei para sair.
Conte sobre isso, por favor. Aí ele me convidou para sair e eu marcava com ele, na hora de sair eu dava um bolo nele. Não, surgiu um imprevisto, eu não vou conseguir. E aí desmarcava. Ele, tá bom, tudo bem, eu entendo, imprevistos acontecem. Eu super entendi. O primeiro momento. E eu estava numa fase também que eu estava empreendendo. Então, nós tivemos nessa época uma loja de roupa feminina num shopping. E aí ele estava me buscando para poder. Já sabia que era meu marido, né? Olha o nível, gente. E aí eu estava empreendendo, então eu estava viajando muito para São Paulo e a gente tinha eu tinha uma agenda também muito corrida nesse sentido, Sim. Né? O empreendedorismo faz parte da minha história de vida, né? Sempre estive ali com essa veia mais empreendedora. Então, quando o Pablo me conheceu, nós estávamos abrindo a Dona Linda, né? Em Salvador, e muita correria. E ali ele já me conhece como empresária, empreendedora. Mulher de sucesso. Alto nível, querido, alto nível. E umas 3 vezes ele tentou marcar, aí na terceira, eu acho, não foi? Foi na terceira vez. Eu disse sim, tá bom, tudo bem, mas eu vou estar saindo da loja, a gente se encontra, você me pega aqui no shopping, Isso, lembra? sim. E a gente vai comer alguma coisa e se conhecer, tá? Mas aí eu já tinha procurado saber quem era você. Porque a gente tem alguns amigos em comum, Sim. né? E a gente tinha Felipe, lembra? Sim. E aí a gente compartilha. Eu mando mensagem, Felipe, quem é esse rapaz assim? Laís, acho que é uma boa pessoa para você, um querido, um amigo. E aí ele vendeu você para mim, né? Graças a Deus pela vida de Felipe. Ele vendeu. Meu e aí amigo. a gente sai nesse encontro. Sim. Para comer um pastel de camarão. Diga se não foi o melhor pastel da sua vida. Diga isso. Um pastel de camarão no Beach Stop, tá? Me lembro como hoje. Mas antes, gente, ele me buscou e quando eu entrei no carro, ele olhou pra mim e Não precisa falar isso, não, por tem favor. que contar tudo. A gente combinou. Meu Deus, então a gente tá. combinou. Então fica à vontade. E aí eu falei assim pra ele. Eu entrei no carro, ele olhou pra mim e fez assim... Onde é que tem um posto de gasolina aqui? Eu fiz agora só o que me faltava. Será que ele quer que eu pague a gasolina dele? Não é possível, gente. Ah, não. Me venderam uma mercadoria errada. Pelo amor de Deus. Lembra disso, Pablo? Eu lembro. Fico constrangido até hoje. Então, o posto de gasolina é ali na frente, querido. Esse é o mais perto. E eu já entrei numa furada. Não tô acreditando nisso. E a gente para no posto e vai pro pastel. E eu acho que foi uma construção muito legal, né, da nossa relação. Porque a gente primeiro começa a se conhecer. Sim. Né? A gente não fica no primeiro momento, a gente não quebrou os processos, né? Sim. Eu estava muito posicionada, e você sempre foi muito posicionado nesse sentido, então a gente não quebrou os processos nesse primeiro momento. Sim. E eu acho que essa também é uma chave, né? Sim. No começo de um relacionamento, entender que existem processos. Processos e princípios. E princípios, exatamente, princípios, valores. Eu não tinha isso estabelecido na minha vida, né? A partir do momento que eu me posiciono em Deus e que eu vivo um resgate da minha identidade, eu entendo que a próxima relação, eu não queria quebrar princípios, eu não queria quebrar os valores, né, estabelecidos, e que um dia a gente aprendeu na vida, mas que durante a jornada a gente também desliza, a gente também tem os nossos... A gente escorrega, né, nesse Sim. processo. Então, quando você chega, eu entendi que os princípios e valores, eles seriam inegociáveis nessa próxima relação. E essa é uma chave importante para você que está começando uma relação, para você que quer viver um relacionamento sólido, um relacionamento verdadeiro, construir uma família dentro desses princípios e valores que são inegociáveis, que é o que a gente vive hoje, é entender que você vai precisar conhecer e se relacionar com o outro e que não precisa quebrar os processos e passar por cima deles, né? Eu acho que essa é uma mensagem importante dentro da nossa relação, porque a gente viveu isso, desculpa, mas a gente vive isso, né? E uma coisa também importante, Laís, da gente compartilhar com todos, é que mesmo nós respeitamos os processos e os princípios, mesmo respeitando tudo, isso não significa dizer que nós vamos ter uma vida maravilhosa. Nós vamos enfrentar desafios nesses processos, independente
da maneira como nós respeitamos esses princípios, porque muitas vezes a gente carrega aquela ideia de que eu sou uma boa pessoa, eu fiz tudo certo, então eu só vou colher coisas boas. E na nossa caminhada não foi bem assim, né? Porque todos nessa vida vão enfrentar desafios, independente se faz o bem ou se faz o mal. A bênção e a maldição tá para todos. É interessante você falar sobre isso, porque a gente namora, né? Eu digo sim, a gente passou uns 3 meses ali se conhecendo antes do primeiro beijo, mais ou menos uns 3 meses. E a gente se conhecia, a gente se falava e a gente começou a ter um bom relacionamento ali naquele primeiro momento, até que a gente decide namorar. E aí a gente decidiu namorar e foi tudo muito rápido na vida da gente, né? Porque a gente namora, 9 meses depois a gente fica noivo. Sim. E com 1 ano e 3 meses, mais ou menos, de namoro e noivado, a gente casa. Né? Foi super rápido. Foi super rápido. E 2 aventureiros. Exatamente. Eu tinha 23 anos quando a gente casou, você tinha 24 anos, a gente tinha acabado de fazer essa nova idade, né? Isso. Então também estávamos muito imaturos dentro desse processo para um casamento. E aí a gente se casa e, gente, que turbilhão foi o início do nosso casamento. Partilha um pouco, amor, esse início, sabe? Esse se relacionar, né? Porque relacionamento é um ralar no outro o tempo todo. Sim, e aí a gente vem cada um com a sua bagagem. É isso. Né? Cada um vem com sua história, cada um vem com suas famílias, com culturas completamente diferentes, cada um com suas verdades já estabelecidas. Então nós nos encontramos com pouco tempo de relacionamento, né? Pouco tempo e jovens, extremamente jovens. A gente, de fato, não conhecia muito da vida, né? Então a gente ainda está aprendendo sobre vida. Mas naquela época, então, e quando nós nos juntamos, o primeiro ano foi terrível. Terrível, gente. Foi muito ruim, muito ruim. Acho que foi o pior ano das nossas histórias. Foi. Os 6 primeiros meses, assim, então, né? Misericórdia, para que vocês tenham ideia, quando completamos em torno de 6 meses, eu saí de casa. Eu olhei para a Laís e disse, não dá. E olha que eu tinha convicção de que ela seria minha esposa, mas no meio do processo, ainda no primeiro ano, construindo a vida a 2, eu disse para a Laís, não tenho condições. Tá tudo errado. Então eu resolvi sair de casa. E o que foi que eu fiz? Eu voltei para casa de meu pai, que é onde eu morava. E ali eu fiquei 1 semana. E naquela 1 semana, Deus falou comigo o tempo todo. E aí vinha sempre no meu coração, eu não me casei para separar. Eu não me casei para me separar da minha esposa. Eu casei para viver a vida inteira junto dela. Em 1 semana, exatamente, 1 semana, eu falei assim, eu preciso voltar para casa. Eu preciso me reconciliar com a minha esposa. E eu preciso pedir perdão à minha esposa pelo ato infantil que eu cometi. Porque, de fato, foi uma grande bobagem que eu havia feito. Tinha os meus motivos, tinha as minhas razões, mas não justificavam essa minha ação. Então, resolvi voltar para casa. Quando resolvo voltar para casa, minha esposa, obviamente, disse para mim, aqui você não vai entrar, aqui você não vai morar. Você saiu, agora assuma a sua responsabilidade. E eu estava cheio de medo e pensei, eu vou fazer o quê? Eu disse para ela, não, essa casa também é minha. Se você não quiser olhar para minha cara, não quiser mais falar comigo, tudo bem, você dorme em outro quarto, eu durmo na sala, onde for, mas eu preciso voltar para minha casa. E se você não quiser, aí você pode ver um outro lugar, você pode ver com sua família. E o que foi que aconteceu? Aí eu acredito muito que um dos nossos maiores problemas ali naquele início era a comunicação, né? Era a forma que a gente se comunicava, porque nós éramos violentos um com o outro. Sim. Principalmente eu. Eu venho de uma família matriarcal, né? E isso é importante falar, porque existe os resquícios de um sistêmico sobre você. Então, a mulher estava nesse lugar de comandar, a mulher estava naquele lugar de ter a razão. Sempre foi assim, né? Eu vi minha mãe viver isso, eu vi minha avó viver isso. A última palavra sempre foi a condução de minha mãe, a condução sempre foi de minha avó. Então, eu venho dessa construção, desse ecossistema matriarcal muito forte. Então, para mim, foi muito difícil ter
de fato, alguém aqui que ia conduzir, que ia apontar o caminho, né? A gente ainda é muito imaturo, financeiramente as coisas bem apertadas pra gente. E olha que quando a gente casou, nós já casamos morando na nossa casa própria, Isso. né? O apartamento lindo, do nosso jeito. Mas nós tivemos muitos desafios, porque você ficou desempregado logo depois, então teve vários desafios. Eu não conseguia, né? Eu acredito muito hoje, a gente aqui refletindo sobre isso, eu não tinha maturidade para viver aquele processo como parceira. Os dois, na verdade, né? Não só Os você. dois, Eu também. exatamente. Porque cada um estava enxergando aquele momento que é natural acontecer, cada um estava usando o seu óculos, cada um estava vendo de acordo com o seu prisma. E quando a gente começa a entender o movimento um do outro, entender que precisamos, de fato, compartilhar a vida, as coisas começam a mudar, apesar dos desafios. Os desafios eles se tornam mais fáceis quando estamos unidos, estamos em dois. Agora, uma coisa que eu lembro que eu preciso contar eram suas reações. Louca, gente, louca. Eu surtava, literalmente eu surtava. Eu não conseguia dar conta. Só eu, Jesus, o Pai e o Espírito Santo E sabíamos os o que estavam... vizinhos da época, que com certeza ouviam o quebra-pau dentro de casa. Os vizinhos. Gente, se tivesse um copo na minha mão, assim, ó, eu pegava o copo e jogava. Mas não é se tivesse, não é se tivesse. Acontecia isso, de fato, de verdade. Os dois copos de... Aí eu escolhi o copo, era o de extrato, entendeu? Porque não podia ser da minha louça. Aí eu escolhi o copo, quebrava e não tava nem aí. Agora olha o pensamento da mulher. Ela já escolheu que ia jogar em mim. Olha o surto psicótico. Mas, Pablo, era meia curva, não era diretamente em você. Fala a verdade, o copo dava uma meia curva, não dava minhas não? costas bem sabem disso. Era. Imagine se não, fosse. as duas vezes só também, amor. No esculhambe também não. Que você lembra, né? Que eu lembro? O surto era tão forte que ela só lembra desses dois. Mas, enfim. A minha maior preocupação é por conta da gritaria. Porque os vizinhos ficavam imaginando, só pode, ele tá matando ela. Então eu ficava naquele desespero. E eu tinha que fazer o que com ela? Eu vou na polícia. Eu vou dar queixa. Pra me resguardar da acusação que podia vir. Mas, assim, foi um período muito vergonhoso. Fica de lição de aprendizado. Hoje a gente ri, né, do nosso processo, do nível de maturidade, né, das influências do nosso ecossistema sobre nós, né, porque assim, eu não aceitava gerir a minha família, eu não aceitava que o dinheiro viesse só de mim, eu não aceitava Pablo sem trabalhar, sem se posicionar, eu não aceitava, isso para mim era o ápice, porque assim, quando eu decido casar com o Pablo, que a gente escolhe, eu penso assim, eu quero tudo diferente do que eu vi, dos históricos, das minhas experiências, do que eu via, por exemplo, na minha casa. Laís, e como é engraçado isso, né? Porque nós entramos num relacionamento dizendo, vou fazer tudo diferente dos meus pais, e como a gente repete nesse padrão. A gente repete o padrão, porque o sistêmico é muito forte, a gente sabe disso. Né? E eu acho que a maturidade do processo faz a gente viver a nossa história. E aí foram 6, 8 meses ali naquele momento. E aí esses padrões, né, de repetição, a gente vai trazendo para a nossa construção. Por mais que a gente diga assim, não, eu não quero repetir esse padrão, eu já identifiquei o que está de errado ali nos meus pais, eu não vou trazer para aqui. Tem uma imagem para mim que é muito nítida e que hoje a gente conversa lá em casa, que é a forma que minha mãe tratava meu pai, que era uma forma muitas vezes desrespeitosa. Né? E hoje a gente entende isso, hoje a gente compreende, conversa sobre isso e já se arrependeu desse processo todo, mas eu carreguei isso por muito tempo, né? Essa forma desrespeitosa com o masculino, de não validar esse masculino. E isso foi um dos maiores problemas dentro da nossa relação. Foi compreender que nesse momento eu estava no lugar de esposa, mas que lugar é esse? Que não fui treinada, não me ensinaram como seria, né? No início do nosso casamento ali, tantos processos que a gente viveu e a gente foi se adaptando à história do outro, né? E eu acredito muito que uma das coisas que mais nos ajudou a vencer esse processo foram amigos, lembra? Sim. Amigos. Sim. Que foram nossos padrinhos e que chegaram junto com a gente nesse momento. Aí vale a pena dar nomes, né? Daniel e Marta.
um Foram incríveis. casal assim que nos ajudou muito, ia para nossa casa e Orava estava com a junto com a gente, gente. orava com a gente e acreditava no nosso chamado, no propósito do nosso casamento. Então, a gente teve pessoas que nos ajudou nesse processo. E eu vou falar para vocês, foi muito mais as pessoas de fora do que as pessoas de dentro de Sim, casa, sim. né? E assim, e a gente entende que nesse momento a própria Bíblia fala que vão existir amigos mais chegados que irmãos, e que cada estação na nossa vida nós vamos ter pessoas conosco para nos ajudar a atravessar aquele momento. Sim. Então, nós tivemos esse suporte de pessoas que nos ajudaram a atravessar. E de forma bem pontual, falando já a respeito de Daniel, ele foi de fato incrível. Ele foi um homem que não contava esforços para estar comigo. Eu incomodei muito o Daniel. Eu mandava mensagens para ele, inclusive mensagens já altas horas da noite. Ele me respondia, estava no trabalho, ele me respondia. Ele fazia questão de estar presente, de estimular e me fazer enxergar a importância de estarmos juntos como família, né? Família é um sonho de Deus e esse sonho ele não pode ser simplesmente apagado por decisões particulares. E espiritualmente falando, né, Pablo, nós entendemos naquela fase das nossas vidas e ouvimos o Senhor falar conosco que também existia uma influência maligna para destruir o nosso casamento. Sim. Isso foi muito real, muito sério e nós sentimos isso porque parecia não, era uma perturbação, existia um espírito perturbador, né, que nós não tínhamos paz, nós não conseguíamos olhar um para o outro. Verdade. E nos conectarmos. Então, espiritualmente, tinha uma força maligna para destruir o nosso casamento e que não era a favor de estarmos juntos, né? Porque a gente sabe que o nosso adversário, ele veio para roubar, destruir e matar. E família é o grande projeto de Deus. Pense se a gente desiste desse projeto há 15 anos atrás, qual história estaríamos aqui para contar para vocês, né? Então, hoje a gente olha para trás e a gente abre a nossa casa aqui para vocês, porque a gente entende que passar por esse processo e chegar até aqui, estarmos juntos, cumprindo um propósito maior que comunica aquilo que Deus desenhou sobre a sua vida, sobre a minha vida, e que Ele nos une para vivermos juntos como família, um projeto que revele, que aponta para Ele, a nossa história fica aqui nesse lugar de que é possível atravessar o caminho, ressignificar essa história e contar um novo capítulo, escrever um novo capítulo. Sim. E uma coisa lá que eu tô aqui me lembrando é que um dos maiores equívocos que nós tínhamos é que eu, como homem, eu me esforçava muito para poder alegrar o coração da minha esposa. Só que a forma de eu comunicar esse amor não comunicava de fato com ela que ela estava sendo amada por mim, porque a linguagem de amor da minha esposa era diferente daquela que eu externalizava para ela. E eu sempre fiz algo esperando também receber alguma coisa em troca, um elogio, até um reconhecimento de que eu estava me esforçando. E isso não acontecia. Isso aí me frustrava, da mesma forma você. Até que nessas idas e vindas, quando eu retornei para nossa casa, e você um período resolveu sair, eu fiquei ali sozinho, só eu e Deus, chorava muito, mas muito, você não tem noção do quanto aquele momento também me aproximou de Deus, do quanto eu passava as madrugadas orando por você, orando pela restituição do nosso casamento, e não falava absolutamente nada contigo. Até que o Senhor começou a ministrar na minha vida, e eu entendi que eu precisava amar a minha esposa de forma absoluta como Cristo amou a igreja, de forma sacrificial. Então, que Deus começou a ministrar no meu coração e me ensinar que eu precisava amar a minha esposa independente de qualquer coisa. Ela me aprovando ou não me aprovando, eu precisava exalar o amor. E ali eu aprendi que o amor, ele gera o perdão. E o perdão promove a cura. Então, naquele processo, quando a chave virou, eu acredito que o nosso relacionamento ele começou a mudar. E com o tempo, o Senhor começou a trazer você de volta para casa. Você ainda não queria nem olhar no meu rosto, mas você já voltou para casa. E quando você retornou para casa, aquilo ali foi um alento para o meu coração, porque ali eu vi que de fato Deus estava começando a fazer algo novo. E passando esse período de treva mesmo na nossa vida, que foi o primeiro ano, foi um ano terrível para nós. A partir daí as coisas começaram a melhorar, né? Até que chegou o nosso filho. Aí antes de chegar a Benjamin, é importante a gente trazer, porque, Pablo, eu passo por um processo
na Estância Paraíso. Sim. Eu passo por um processo de cura e libertação mesmo, mais profundo. E aí também uma chave vira na minha vida. Eu sempre fui de buscar o autoconhecimento, eu sempre fui de buscar os meus processos em Deus, a minha cura em Deus, de reconhecer onde estavam os meus erros, as minhas falhas, e buscar por ajuda para sair de determinados lugares. Né? E isso é uma chave importante, a gente entender que um coração ensinável, ele muda qualquer circunstância. Sim. Então eu vou para a Estância Paraíso, assim, mais ou menos nós tínhamos uns 2 anos e meio de casados. Era mais ou menos isso. Né? E aí eu vou e faço o Escolhido Renovo, que é um programa específico de uma semana, e nesse processo eu entendo que as bagagens que eu estava carregando das minhas experiências do passado, elas estavam repercutindo e respingando no meu casamento. Inclusive, era de um nível muito mais profundo do que a gente imagina, porque a gente faz alianças com as pessoas que a gente se relaciona, a gente faz aliança de sangue, a gente carrega aquilo que o outro deixa um pouco na gente. Isso é muito forte. E isso é muito forte, isso é muito sério. E aí, quando eu me caso dentro desse lugar, que eu estava posicionada, eu já sabia o que eu queria, mas existia uma bagagem, existia uma memória ali que ela precisava ser trabalhada. E a nível espiritual, nós hoje trabalhamos com isso, né? Nós hoje acessamos isso em nossos pacientes, porque foi de um lugar que a gente já saiu também, que a gente já viveu, que a gente já estudou espiritualmente. Então, a gente sabe que a gente precisa quebrar os pactos de fidelidade invisível que a gente faz em relacionamentos anteriores e que de repente estejam respingando nessa história de vida que a gente está tentando construir, e a gente vai colocando força, energia, e parece que tem algo que nos consome, que nos puxa, que nos suga. É como uma âncora, né? Que coloca a gente lá embaixo e não deixa a gente escapar. Exatamente, é como uma âncora. E sair desses lugares, desses aprisionamentos espirituais, foram fundamentais na minha história de vida para eu poder construir o meu casamento de um lugar sólido, de um lugar de fato maduro, né? De saber quem eu era em Deus, de saber o que eu queria dentro dessa relação, porque eu também casei e eu não queria me separar, eu não queria esse rótulo. De verdade, eu não queria, eu nunca imaginei casar e de repente me divorciar e separar. E aí quando a gente volta à distância, foi um marco na vida da gente. Sim. Né? E logo na sequência você disse, quem tem que ir para a estância é você. Eu até relutei em alguns momentos, né? E terminou que eu fui para a estância. E o que eu acho engraçado é que nessa minha ida para a estância, Deus ele prepara todas as coisas de fato para os seus filhos. E após esse tratamento que aconteceu conosco, o Senhor começou a apontar algo no Salmo 139 para mim. E o lugar que eu passava, por onde eu ia, o Salmo 139 me perseguia. E eu dizia, Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor está querendo falar comigo. E eu queria ler com vocês esse Salmo 139, porque fala sobre a forma como nós somos gerados por Deus. Eu vou ler o Salmo 139, do verso 14 até o 17, que diz assim: Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Onde eu ia, esse salmo me perseguia. Sim, falava com Na rádio, no trânsito de um trabalho para o outro, que eu era professor nessa época, o Salmo 139. Aonde eu ia, alguém me falava Salmo 139. Na instância, eu cansei de ouvir o Salmo 139. E aí eu orei ao Senhor, Senhor, eu não estou entendendo nada. O que o Senhor quer comunicar comigo através desse salmo? E eu fiquei ali uma semana em instância. Quando eu retorno para Salvador, aí eu entendi a mensagem. Qual foi a mensagem? Eu estava grávida, né? Ele tinha ido e a gente tinha um super positivo na mão, que é o nosso filho, Benjamin, né? Então,
Deus já estava me apontando aquilo que estava para acontecer. Ele já estava me revelando que dentro do útero da minha esposa estava sendo gerada uma vida. E por incrível que pareça, essa criança, que eu nem sabia que já estava sendo gerada, ela já tinha um nome. Porque Deus já havia colocado algo no meu coração sobre um filho homem e que esse homem se chamaria Benjamim. E eu te busco no aeroporto e quando eu te recebo, né? Você estava chegando de Belo Horizonte e eu estava lá com a caixa, uma surpresa que nós estávamos grávidos. E no seu coração você dizia assim, Lai, eu já sabia. Você trouxe isso, eu já sabia, Deus falou comigo. E você tá grávida de um homem e o nome desse filho é Benjamim. E eu lembro que você até falou assim, Benjamim não, esse nome. Eu falei assim, vai ser esse nome porque Deus falou que seria. Até que um dia... E, na verdade, Benjamin depois entrou na moda. Mas nessa época, Benjamin não era um nome que estava na moda, né? Então eu achava o nome muito velho, porque quem eu conhecia Benjamin eram pessoas muito mais velhas. Eu disse, Pablo, a gente vai botar nome de velho nesse menino. Ele dizia que nada, Laís, é o nome que Deus escolheu, né? E eu não tinha a real noção da profundidade que o nome Benjamin ele carrega. Até que um dia, em um culto que nós estávamos, Deus falou com você acerca desse nome e você de fato aceitou. Sim, lembra? Sim. E aí eu lembro que quando a gente foi fazer o exame para de fato descobrir o sexo do bebê, aí ficou aquela dúvida, será se de fato é homem? Será se é mulher? E a gente recebeu uma mensagem, lembra? Você lembra dessa mensagem? Nós recebemos um SMS de um irmão querido nosso, seu Alves. Na mensagem ele dizia, é um menino e ele vai se chamar Benjamim. Uau, lembra? Não lembro. Ele mandou no seu celular. Uau. Então ali só foram confirmações. E depois eu fui entender de fato o que significava o nome Benjamim. Porque o que a gente conhece é o filho da mão direita ou o filho da minha felicidade. Mas Benjamim ele tem uma representação muito maior do que isso. Benjamim ele representa a graça. Benjamim representa o favor de Deus. Então, quando eu entendi isso, e aí o Senhor me levou para um outro lugar, ele disse assim, quem está sentado à destra do Pai? É Jesus. Então, Benjamim é a tipificação de Cristo. Olha que presente ele nos deu. E, de fato, o nosso filho é isso. Ele representa a graça, não é? Ele é uma criança... Não é porque é o nosso filho, né? Mas, de fato, ele é diferente. Ele tem uma sensibilidade diferente. Ele é uma criança amorosa. É uma criança graciosa. Deus nos presenteou com algo que, de fato, não tem preço. Na verdade, os nossos filhos, né, são marcos em nossa vida. A nossa maternidade e a nossa paternidade tem um marco muito grande, né? E Benjamim vem desse lugar de trazer alegria. E foi uma gestação onde eu tinha 26 anos, então eu não tinha nenhum conhecimento, zero conhecimento sobre o que era estar grávida. Né? E de repente a gente se descobre grávidos e eu vivo uma gestação com muita leveza. Os processos das nossas vidas, por mais que difíceis eles sejam, né? E tenham sido, a gente tem uma leveza, né? Tem uma graça também de Deus sobre as nossas vidas, né? Se não fosse essa graça lá, se não fosse, a gente não conseguiria estar aqui de fato, de verdade, porque a gente tem vários marcos, a gente tem marco financeiro nas nossas vidas, né, de dificuldade, de momentos mesmo ali, só a gente em Deus, e aí a gente tem um marco da nossa história como pais, né, da nossa história regressa antes, das nossas famílias, então existe uma graça, eu sou a quinta filha, né, então eu sou a caçula, e o Senhor, na minha família, ele faz um processo de, sabe, eu te escolho como Davi no meio da tua parentela. Então, mais para frente, a gente vai falar do nosso chamado, falar do nosso propósito maior, onde Deus nos une, e eu tenho convicção que ele nos une para apontar para um caminho, uma direção. E quando você olha para a minha história de vida, para a minha família, você diz assim, como assim? Né? Porque Deus pega o improvável e ele faz provável. E na sua história também é assim, dentro do seu lar é dessa forma. Né? Você vem de um lar que não tem estrutura nenhuma cristã. A conjuntura da minha família é completamente diferente. E aos 12 anos, Jesus ele diz assim, vem. E foi numa ida despretensiosa, entre aspas, numa determinada igreja que eu reconheço Jesus como o meu único Senhor e suficiente Salvador da minha vida. E ali transforma tudo, né? E assim, é um choque até para os meus pais.
Eles vêm de uma cultura completamente diferente e, de certa maneira, existia uma aversão também ao evangelho. Mas o Senhor nos deu graça e estamos E aqui. assim, é importante a gente falar sobre isso, porque você não tem uma base cristã, né? Pelo Não. contrário, você tem uma base de um pai que é comunista, né? E que vive uma história completamente diferente, e a Sim, sua mãe também tem uma outra religião, sim, né? E a religião também é completamente diferente, né? completamente. É. É o candomblé, então assim, como assim, né? Dentro de duas religiões, de dois conceitos totalmente diferentes, você vem e você se torna um cristão, um servo, e isso é para. Por que a gente está abrindo isso? Até para te dizer que é possível você vir de um lar totalmente improvável, Deus te escolhe, te resgata no meio dessa tua parentela e te aponta para um propósito, né, Isso. Pablo? E uma coisa que também é importante destacar é que, apesar das divergências cultural, né, em relação até a sua confissão de fé, existe algo na nossa casa chamado respeito. Perfeito. E todos nós nos respeitamos muito. Nós nos amamos muito. Lá atrás, claro, como toda família, existem erros, existem equívocos. Nós, filhos, somos marcados por aquilo que os nossos pais nos passam. Né? Muitas vezes somos amados, mas nós não nos sentimos amados. Mas existe um amor também que é liberado ali. E a gente termina entrando em conflitos conosco e até com as outras gerações, até com os nossos filhos. E aí vem aquela história de repetir os padrões. Isso. Então, eu quero falar para vocês que, apesar das divergências, nós precisamos amar um ao outro. É como eu falei, através do amor vem o perdão, através do perdão vem a cura. E nisso eu tenho orgulho de você, porque você é um filho que respeita o seu pai, respeita a sua mãe, as diferenças, e ama, independente das circunstâncias, independente da condição. Eu acho que isso é muito importante a gente trazer, porque a gente está em um mundo muito segregado, né? Infelizmente. Desrespeitoso. E quando a gente entende que você, o Senhor te convoca, que você faz uma escolha, o respeito ele precisa permanecer e ele precisa ser primícia, gente. Então, você está falando sobre isso e eu também agradeço a Deus pela vida dos meus pais, porque existe uma reciprocidade, né, com a minha vida. Eu lembro que logo quando Jesus me chamou e de fato eu entendi o que era o evangelho, eu lembro que meu pai falou uma vez, não sei se brincadeira, provavelmente de brincadeira, mas ele falou o seguinte: se eu ver filho meu com Bíblia debaixo do braço na rua, eu expulso de casa, porque pra mim tá ficando maluco. Mas eu acho que foi brincadeira porque ele nunca expulsou, porque Então, hoje você é pastor. então eu chego nesse ponto. E o que foi que aconteceu? Ao longo do processo, é claro, né, que ele não ia fazer isso, mas houve um entendimento real e eles entenderam o que é que eu queria da minha vida. E hoje eu sou pastor e assim, eles super respeitam e super me apoiam, né? E é importante a gente olhar para esse aspecto que, independente de qual seja a linhagem, né, de onde você vem, existe um propósito para o qual Deus te criou, independente de onde você esteja. Se você tem uma marca, se ele te chamou, no tempo dele vai se cumprir as Amém. promessas. E o nosso casamento foi a união dessa promessa. Isso. Né? E a gente se dá conta disso porque em nenhum momento isso era claro para mim, sabe? Que existia uma aliança porque existia um propósito maior. Em nenhum momento, quando a gente tinha o que eu queria em um homem para casar, mas eu nunca pensei que um dia nós nos tornaríamos pastores, Pablo. Eu nunca na minha vida imaginei que meu pai entraria numa igreja evangélica. Ele entrou no meu casamento. Como são as coisas, né? Deus faz isso. Então a gente olha para a nossa história e a gente vê o quanto nós somos improváveis, né? Talvez eu olho para os meus irmãos, né? Meus irmãos, eu saí de casa aos 7 anos e fui morar em Salvador. E quando a gente se depara com aquele cenário, morando com os irmãos, e cada um tem ali a sua história, mesmo estando todo mundo junto, eu não seria, né, dentro da cartela de filhos, eu não seria aquela que, aos nossos olhos humanos, alguém escolheria para cumprir um propósito e um ministério pastoral. São os improváveis de Deus. Longe de ser. Talvez eu tenha o testemunho mais desafiador para minha família, né? Sim. E, de repente, sou eu que o Senhor escolhe e
sela junto com você para um propósito maior. Então, quando Deus nos une, por isso que tanta dificuldade, né? Por isso que tantos desafios a gente vive ao longo da nossa história, do início do nosso casamento, porque de alguma forma também o nosso adversário sabia a bomba que era nós dois juntos. Ele sabia, ele tentou ao longo da nossa história nos tirar do rumo, nos tirar do propósito. Ao longo desses 15 anos, quantas vezes a gente estava junto, mas não estávamos conectados para o propósito? Sim. E Deus alinha, e Deus traz essa palavra e direcionamento. Então, de tudo que nós vivemos, nós só podemos agradecer a Deus por tudo que Ele fez, por nos sustentar, por, de fato, colocar as suas mãos sobre as nossas vidas e nos permitir viver o que nós estamos vivendo hoje, vivendo intensamente o cumprimento do propósito, apesar dos desafios. Eu acho que a gente pode deixar uma mensagem para as pessoas que assistiram, que estão conosco, de esperança, de fé, inclusive dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, porque nós continuamos com os nossos desafios. Hoje são outros, o nosso nível de maturidade, de cumplicidade, de parceria é outro agora, né? Nós estamos, de fato, entendendo qual é o projeto maior de família, vivendo ele na prática, no nosso dia a dia, e é possível, né, Pablo, ajustar o que está desajustado, alinhar o que saiu do trilho. Sim. O que eu costumo praticar em nossa casa é, de fato, viver o que a Bíblia diz como nós temos que viver, né? O homem que é casado, ele precisa entender qual é de fato o seu papel. E a mulher também precisa entender qual é o seu papel. O que acontece hoje? Existem distorções. O marido assumindo o papel da esposa e a esposa assumindo o papel do marido. Com essa lógica, obviamente não vai dar certo. Nós precisamos inverter os papéis. O homem foi chamado para exercer ter um determinado padrão, assim como a mulher, e existem esses complementos. E as gerações, os filhos, eles vão ser abençoados porque ele vai ver uma integridade de acordo com a palavra de Deus. Então, o que eu vivi junto com Laís, tudo que nós enfrentamos, nós conseguimos passar. Por quê? Uma outra coisa que eu costumo dizer, uma frase, o sucesso do casamento não está vinculado à construção em si, os ganhos, aquilo que foi adquirido ao longo da caminhada, mas o sucesso do casamento é a persistência. Então você que está passando por uma situação difícil, delicada no casamento, não consegue ver perspectiva, quero te dizer, suporte. Tanto você homem, como você mulher. Porque o casamento é projeto de Deus. Agora, claro, que cada um precisa se posicionar para que, de fato, possa ser manifesta a graça de Deus. Porque não adianta nada eu querer mudança sem eu mesmo mudar e esperar sempre do outro. A mudança começa a partir de nós. E foi isso que nós vivemos. Cada um passou pelo seu processo de mudança para que, de fato, nós estivéssemos aqui juntos, construindo... Escancarando a porta da nossa casa. Exato, para te dizer que tem processos, que teve dificuldades, que continua tendo os nossos processos e que a gente permaneceu, por mais que a gente quisesse desistir no meio do caminho, né? renunciar no meio do caminho. Existiram amigos mais chegados que irmãos e que nos ajudaram a atravessar a jornada para chegarmos até aqui ao longo desses 15 anos de casamento. E permaneça, essa é a palavra de encorajamento para o seu coração. Permaneça, porque a mudança que você deseja ver no outro, ela vai começar em você. E esse foi mais um episódio da Casa Caballero, com muito prazer partilhando com vocês os nossos bastidores para edificar a tua casa, a tua família, a tua vida e que você possa desfrutar desse tempo, de uma verdade que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas e que Ele pode sim fazer com a tua casa Amém. E com a tua vida também e com a tua família e você cumprir um propósito lindo que a gente cumpre hoje como casal, como família. Eu quero te convidar, se fez sentido para você estar conosco e assistir esse episódio, para que você compartilhe, para que você nos siga aqui já no nosso canal e acompanhe a nossa história, porque vem mais episódios abrindo a Casa Caballero,
para o seu coração ser edificado. Curta, comente, compartilhe, divida a nossa história com outras pessoas que precisam de fato serem edificadas. Se inscreva no canal, esteja conosco nos episódios da Casa Cavalero.